Cada um de nós carrega, escondido sob a pele, uma batalha silenciosa que ninguém consegue ver. Uma guerra mental que se trava dia e noite, sem trégua, dentro da própria consciência. Uma mente que não desacelera, que gira em círculos como uma engrenagem descontrolada, presa num ciclo de pensamentos repetitivos, dúvidas constantes e preocupações que, na maioria das vezes, são absolutamente inúteis. Você, e apenas você, é quem sustenta esse caos interno, e também é o único capaz de encerrá-lo. Não pode mais continuar permitindo que a ansiedade ou o medo te arrastem como folhas levadas pelo vento, como se fossem forças invencíveis, inevitáveis. Está na hora de parar, de erguer-se diante da própria confusão e ordenar: basta! Obrigue-se a assumir o leme da sua consciência, porque ninguém virá te resgatar dessa tempestade. Não espere salvadores. Este vídeo não é feito para te entreter com frases bonitas ou soluções de efeito. Não se trata de mágica, motivação barata ou distração momentânea. Trata-se de enfrentamento, de encarar, sem disfarces, a própria mente, de girar a chave do próprio labirinto e caminhar, passo a passo, em direção à construção consciente e disciplinada da paz que você merece viver. Não uma paz superficial, mas uma tranquilidade sólida, construída com escolhas diárias, com presença, com foco absoluto. O estoicismo não é filosofia para ser decorada. Não é um conjunto de frases para postar no Instagram. É prática viva, é um campo de treinamento mental, um código de conduta interna que molda o caráter, que fortalece a alma e que ensina com dureza e compaixão ao mesmo tempo como dominar o único mundo que realmente está sob seu controle, o mundo que existe dentro de você. Se deseja, de fato, parar de ser vítima das suas emoções e construir uma estabilidade interior que ninguém possa abalar, nem mesmo nos dias mais caóticos, então você está no lugar certo. Mas entenda, a transformação verdadeira não nasce da teoria e muito menos da esperança. Ela nasce do compromisso radical consigo mesmo, da decisão firme de levantar a própria cabeça e olhar nos olhos do seu desconforto, de enfrentar as sombras com a luz da consciência. Antes de seguir, quero que você desça aos comentários e escreva com coragem a frase: escolho a calma como meu superpoder. Escreva para assumir um pacto, para marcar este momento como um divisor de águas, para declarar ao mundo e a si mesmo que está pronto para começar uma nova trajetória de dentro para fora. Escreva essa frase não como um gesto automático, mas como uma declaração pública de revolução interior. Quando você escreve, quando nomeia sua intenção, quando afirma o que deseja em voz alta, algo poderoso acontece. A mente começa a reconfigurar padrões. As sinapses cerebrais registram a nova ordem. O subconsciente se alinha com a sua nova identidade. É como plantar uma semente mental que, regada todos os dias com prática, disciplina e silêncio, se transforma em uma árvore de força interior. Cada palavra que você escreve com intenção é uma escolha energética. É como acender uma tocha dentro da escuridão da mente, e esse ato aparentemente simples, escrever nos comentários, tem o poder de selar um compromisso invisível com a própria transformação. A partir de agora, prepare-se. Prepare-se para uma jornada intensa, desconfortável, mas absolutamente necessária. Porque essas 15 lições estoicas que virão a seguir não foram feitas para agradar. Elas não pedem permissão, elas não sussurram conselhos, elas gritam verdades. São ferramentas afiadas, que cortam a ilusão, que ferem o ego, mas que libertam o espírito. E você, se tiver coragem de recebê-las com o coração aberto, jamais será o mesmo depois de ouvir até o fim. Capítulo 1. Domine suas emoções com consciência e propósito. Você
Não precisa estar em meio a uma guerra declarada para sentir que algo está fora de ordem dentro de si. Às vezes basta um olhar atravessado, um silêncio mal interpretado, uma crítica sutil. Então, de forma quase imperceptível, tudo dentro de você começa a ferver. A raiva se insinua, o peito aperta, a mente dispara. Você se sente dominado, esmagado por emoções que parecem maiores do que o seu próprio discernimento. E o mais cruel, isso acontece rápido demais. Como se estivesse em um carro desgovernado em alta velocidade, sem freios, sem rumo e com as mãos fora do volante. Isso precisa parar. Não amanhã, não depois, agora. Chegou o momento de entender que você não está aqui para se tornar um robô sem sentimentos, nem para disfarçar dores reais com frases de efeito ou máscaras sociais. Você está aqui para transformar o modo como sente, para abandonar a reatividade cega e substituir por clareza, por escolha, por direção. O objetivo nunca será sentir menos, mas sentir melhor, sentir com consciência, com intenção, com propósito. Cada emoção que você experimenta não é um erro, é uma mensagem, um sinal, uma bússola interior apontando para algo que precisa ser visto, compreendido, acolhido. Mas se você não aprende a ouvir esse sinal com maturidade, será ele quem ditará seus passos. Você deseja paz? Então precisa assumir o comando, porque não se alcança serenidade se você explode toda vez que algo sai do seu controle. Não se alcança equilíbrio se você desmorona toda vez que alguém ignora sua mensagem ou te decepciona. Você precisa se colocar no centro da sua própria consciência, sentar-se no lugar de comando e olhar com firmeza para cada emoção que surgir. Quando a raiva vier, pare. Quando o medo se insinuar, observe. Quando a tristeza apertar o peito, respire. Você precisa reconhecer que cada emoção é uma porta. A maioria das pessoas nem percebe que ela se abre, mas você vai notar. E mais do que isso, você vai atravessar. Comece fazendo a pergunta mais honesta que pode surgir no calor da emoção. O que exatamente está despertando isso em mim? Que história estou contando para justificar esse sentimento? Acredite, muitas vezes você não está reagindo ao fato real. Está reagindo à interpretação distorcida que construiu a partir de feridas antigas, traumas não resolvidos e padrões inconscientes. Imagine a cena. Alguém te responde com frieza. E imediatamente você sente como se tivesse sido rejeitado, abandonado, humilhado. Mas talvez aquela pessoa esteja apenas lidando com os próprios monstros, passando por um dia difícil. Ainda assim, você reage como se tivesse sido atacado. Sabe por quê? Porque sua ferida não cicatrizou. Você não está vendo o outro. Está vendo o espelho da sua dor projetado no comportamento alheio. Está reagindo ao reflexo, não à realidade. Na próxima vez que uma emoção intensa atravessar seu corpo, não fuja. Fique, respire devagar. Pergunte com gentileza: o que essa emoção quer de mim? Ela veio para me ensinar algo? Ou apenas para repetir o velho roteiro que me destrói? O estoicismo nunca te pediu para ser de pedra. Ele te pede sabedoria. Ele te convida a agir como alguém que conhece o próprio território emocional. Sêneca escreveu: nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. E isso vale aqui. Se você não souber o que fazer com o que sente, suas emoções te arrastarão para todos os lados, como ventos erráticos num mar sem bússola. Mas se souber usar o que sente com consciência, cada emoção será um impulso na direção certa. Você pode começar agora. Inspire lenta e profundamente pelo nariz. Segure por 2 segundos. Expire mais devagar ainda. Sinta os ombros relaxarem, a mandíbula soltar, caminhe.
Alongue o corpo, mexa a energia. Isso não é mágica, é fisiologia aplicada à mente. Quando você se acalma fisicamente, o cérebro racional retoma o controle. E quando isso acontece, você volta a ser comandante e não refém. A verdadeira diferença entre uma mente madura e uma mente reativa não está na ausência de sentimento, mas na maneira como o sentimento é processado. Você decide. Sua raiva vai te corroer ou vai te proteger? Sua tristeza vai te afundar ou vai te mostrar o que precisa mudar? Seu medo vai te paralisar ou vai te preparar para algo maior? Nada disso é automático, é prática, é treino. Você vai falhar sim, vai se perder, vai reagir mal, mas se estiver comprometido, se voltar a treinar todos os dias, algo dentro de você vai começar a mudar. Vai ser sutil, mas real. E não será o mundo que mudará primeiro, será você. Transforme suas emoções em mapas, não em prisões. Não espere um milagre emocional acontecer. Crie a mudança. Exerça domínio sobre sua energia interna. Observe, respire, reflita. Escolha. A diferença entre reagir como sempre ou agir como alguém que compreendeu o poder da consciência está exatamente aí. Paz mental não significa ser imune às emoções. Significa vivê-las com discernimento, com firmeza, com integridade. Esse é o primeiro grande passo na sua jornada estoica. E jamais o subestime. Porque se você não dominar as suas emoções, passará a vida como passageiro num trem desgovernado, acreditando que o mundo é culpado pelo caos dentro de si. Mas se dominar, se compreender e conduzir cada emoção com clareza, então o mundo pode até gritar, mas o seu interior permanecerá em silêncio. E nesse silêncio, você será invulnerável. Capítulo 2. Suas reações revelam o que ainda precisa ser curado. Pare de terceirizar suas emoções. Pare de culpar o mundo por aquilo que você sente por dentro. Porque no fundo, toda vez que alguém te fere, te tira do eixo, te provoca ou te desmonta emocionalmente, essa pessoa está apenas apontando, de maneira involuntária, para uma parte sua que ainda não está resolvida. Você não está reagindo ao outro, está reagindo ao que o outro desperta em você. E isso muda tudo. Muda porque, se a origem da dor é interna, a solução também é. Você se irrita porque esperava algo, se frustra porque projetou, se magoa porque criou uma imagem mental que o outro não cumpriu. E o problema não é sentir, o problema é não perceber que muitas vezes você está reagindo a velhas feridas, não ao que está acontecendo agora. Sua reação emocional é o espelho mais honesto que existe. E esse espelho jamais mente. Toda crítica que te desmonta, todo abandono que te destrói, toda demora que te angustia, tudo isso está ligado a memórias emocionais mal curadas. Por isso dói tanto, porque você está revivendo sem perceber capítulos antigos da sua história pessoal. Quando alguém te ignora e isso te rasga por dentro, talvez seja porque um dia você foi ignorado por quem mais precisava de atenção. Quando te corrigem e você se sente humilhado, talvez esteja escutando ecoando por dentro aquela velha voz que te dizia que nada do que fazia era suficiente. Reações exageradas não são fraqueza, são sinais. Sinais gritantes de que ainda há partes dentro de você que pedem luz, que clamam por presença, por acolhimento, por verdade. Não fuja, encare. A partir de hoje, adote uma nova postura. Use cada incômodo como um radar. Use cada desconforto como diagnóstico. Por que você se irrita tanto com a lentidão de alguém? Talvez porque esteja exigindo velocidade desumana de si mesmo. Por que você se dói tanto com críticas? Talvez porque se cobra com brutalidade. Por que você se desestabiliza quando não é incluído?
Talvez porque carregue a dor antiga de ter sido excluído. E tudo isso não tem a ver com o outro, tem a ver com você. O estoico não foge disso. Ele observa, ele investiga, ele se responsabiliza, porque sabe que quanto mais se conhece, menos reage. E quanto menos reage, mais livre se torna. Vamos a um exemplo real. Você está dirigindo, um motorista te fecha. Você freia bruscamente. Imediatamente, sua mente começa a explodir. Xingamentos, raiva, ofensa. O corpo endurece, a respiração acelera. O humor do dia inteiro é contaminado. Tudo isso porque alguém errou? Ou porque você estava esperando que o mundo seguisse suas regras pessoais? O que isso revela? Revela que há em você uma intolerância latente, um desejo secreto de controle, uma incapacidade de aceitar o imprevisto. O que fazer então? Observar, respirar, refletir. Esse desconforto é meu, o erro do outro foi apenas o gatilho. Isso é domínio interno, isso é força estoica. Isso é liberdade emocional. A responsabilidade emocional radical é a base da maturidade. Enquanto você ainda diz, fulano me fez sentir isso, está entregando o poder da sua paz nas mãos de alguém que talvez nem saiba o que está fazendo. Você não é um reflexo passivo do mundo. É um ser consciente, dotado de discernimento, mas só quando decide usar esse discernimento é que a verdadeira paz começa a nascer. Você quer serenidade? Então aceite o convite mais duro de todos. Olhe para dentro, olhe sem máscaras, olhe sem desculpas. Olhe com humildade e diga, isso aqui ainda me afeta, então ainda não está curado. E em vez de se julgar, se responsabilize. Em vez de culpar, compreenda. Em vez de fugir, permaneça. O estoico não busca culpados. Ele busca clareza. Ele transforma a reação em aprendizado. Ele converte dor em caminho. E você também pode. Basta decidir que não vai mais repetir o velho padrão de reagir, se arrepender, prometer mudar e repetir tudo no dia seguinte. O ciclo só se quebra quando você reconhece. Sou responsável pela minha cura. E então começa a agir, a respirar antes de explodir, a se afastar antes de gritar, a escrever em vez de acusar, a refletir antes de culpar. Esse é o começo do seu domínio. E dominar não é reprimir, é conduzir com sabedoria, é entender que o que ainda dói precisa ser olhado, não ignorado. Porque a ferida que você não olha te controla, mas aquela que você encara, essa sim começa a cicatrizar. Capítulo 3. Quando você cresce, o seu entorno também se sente ameaçado. Prepare-se, o seu crescimento vai incomodar. Porque toda transformação verdadeira carrega um preço. E esse preço muitas vezes não está nas dificuldades externas, mas no impacto silencioso que sua evolução causa nas pessoas ao redor. Você começa a falar com mais consciência e dizem que ficou arrogante. Passa a acordar mais cedo, treinar seu corpo, meditar, se afastar de discussões banais. E ouve que mudou demais. E sim, você mudou, porque escolheu sair do papel de vítima, porque cansou de se repetir, porque não aceita mais viver no automático. Só que nem todos estão preparados para isso. A sua luz vai ofuscar quem ainda se esconde na sombra. E isso não é culpa sua, é natural. A sua disciplina é um espelho, a sua clareza é um alerta, a sua firmeza é uma ruptura. Você começa a representar sem querer tudo aquilo que os outros evitam. Mudança, responsabilidade, verdade. Sua nova postura desafia a zona de conforto dos que preferem permanecer onde estão. E como forma de defesa, tentarão desacreditar você. Vão dizer que está se achando, que está distante, que não é mais o mesmo. E é verdade, você não é mais o mesmo, porque decidiu crescer,
porque preferiu a solidão da coerência ao aplauso da conveniência. E sim, isso dói. Dói porque, muitas vezes, os primeiros a se afastarem são justamente aqueles que você ama. Mas preste atenção, se para manter alguém ao seu lado, você precisa diminuir a própria luz, isso não é amor, é dependência. E nenhuma paz nasce da dependência emocional. Entenda uma coisa, crescer é romper com versões antigas de si mesmo. E também com relações que só existiam porque você não sabia quem era. À medida que sua identidade se fortalece, o cenário muda, as vozes ao redor se alteram, os rostos se revelam, e alguns vínculos antes inabaláveis mostram que só existiam pela dor compartilhada, pela queixa comum, pela mediocridade silenciosa. Mas você não está mais nesse lugar, está indo além. Está limpando o terreno da alma, está construindo uma base de valor pessoal inabalável. E isso exige renúncia, exige coragem para ouvir "você não é mais o mesmo" e responder, em silêncio, graças a Deus, porque a verdadeira fidelidade não é aos outros, é a si mesmo, é a sua integridade, é a missão que pulsa dentro do seu peito. Marco Aurélio disse, a melhor vingança é não ser como seus agressores. E eu te digo mais, o maior ato de poder é continuar crescendo mesmo quando esperam que você recue. Mesmo quando torcem para que você desista, se iguale, volte atrás. Cresça mesmo assim, siga mesmo sozinho, continue mesmo com medo, porque a jornada não é sobre popularidade, é sobre verdade. E quando você é fiel à sua verdade, a solidão se torna força. E a força com o tempo atrai um novo círculo de pessoas alinhadas, maduras, conscientes. Você não perde quando cresce, você se reencontra. Capítulo 4. Transforme a dor em lição, não em prisão. Sim, doeu. E talvez tenha sido injusto. Talvez você tenha dado o melhor de si e ainda assim foi traído. Talvez tenha se dedicado por inteiro e foi descartado. Talvez tenha amado com verdade e mesmo assim foi ferido. E tudo isso parece imperdoável, inesquecível, insuperável. Mas a grande questão não é o que aconteceu. A pergunta mais importante é, o que você vai fazer com isso? Vai repetir essa dor como uma tatuagem emocional pelo resto da vida? Vai usar esse capítulo como justificativa para se fechar, se isolar, se congelar? Ou vai decidir que essa dor, por mais brutal que tenha sido, não terá o poder de definir quem você é? Você não veio até aqui para viver aprisionado no passado. Está aqui para transcender, para crescer, para transformar a dor em base. O estoicismo nos ensina a fazer da adversidade uma alavanca. Nos mostra que cada ferida é um convite à expansão, que o sofrimento, quando bem compreendido, pode se tornar a semente de uma nova força. Sêneca dizia, o fogo prova o ouro. E é no calor das situações mais difíceis que o verdadeiro valor de um ser humano é revelado. A dor não te quebrou. Ela apenas expôs as rachaduras. E agora, com consciência, você pode reconstruir cada parte, mais firme, mais consciente, mais livre. Pense agora em algo que ainda dói, uma perda, um fracasso, um erro que você cometeu. Agora olhe para isso com outros olhos. O que isso veio ensinar? O que isso te obrigou a ver? O que nunca mais será tolerado por você? Cada sofrimento é uma chave, uma revelação, um divisor de águas, mas apenas para quem decide usá-lo assim. A dor é inevitável, mas o sofrimento contínuo é escolha. Você pode usar a dor como desculpa, ou como combustível, como corrente ou como impulso. Tudo depende da história que você conta para si mesmo sobre o que viveu. Quando você muda a narrativa, muda a própria biografia. Aquilo que era trauma se transforma em sabedoria. Aquilo que parecia injustiça se revela como treino.
Aquilo que você achava que iria te destruir, na verdade, te forjou, te obrigou a sair da superfície, te puxou para dentro. E é lá no centro de si mesmo que a verdadeira cura acontece. A dor só se transforma quando você para de fingir que ela não existe e decide com firmeza aprender com ela. A ferida aberta é porta de entrada. E quando você entra, não sai igual. Capítulo 5. Pare de se limitar. Tudo pode ser treinado com intenção. Chega de repetir mentiras disfarçadas de humildade. Chega de dizer, eu não sou bom nisso, não nasci com esse dom, isso não é para mim. Isso não é verdade, isso é condicionamento, é auto-engano, é comodidade vestida de narrativa. Porque a realidade é simples, quase tudo o que você admira nos outros, foco, disciplina, clareza, paz, não é talento, é treino, é construção, é persistência. E você sim tem essa capacidade, mas precisa parar de alimentar o personagem da limitação. Precisa romper o script da escassez mental que foi instalado em você desde muito cedo. Quantas vezes você viu alguém manter a calma e pensou, eu nunca conseguiria fazer isso? Quantas vezes viu alguém se comunicar com firmeza e pensou, eu não tenho esse jeito? Essa comparação é injusta, porque você está comparando o resultado final do outro com o seu ponto de partida. Está esquecendo que aquela pessoa treinou, repetiu, falhou, ajustou, insistiu. Não nasceu pronta. E você também não precisa nascer pronto. Precisa estar disposto, precisa querer, precisa agir mesmo sem se sentir totalmente confiante. A excelência não é um dom. É uma decisão renovada todos os dias. A partir de hoje, comece a trocar a frase eu não consigo por eu ainda estou em processo. Acrescente o ainda em tudo que você julga não dominar. Ainda não tenho disciplina, ainda não sou organizado, ainda não sou constante. E com esse ainda, você abre espaço para o progresso. Porque ninguém acorda invulnerável, ninguém nasce estoico. A mente precisa ser treinada como um músculo, e isso exige prática, exige pequenas vitórias diárias, exige que você pare de esperar por motivação e comece a construir sistema, porque a motivação falha, mas o sistema sustenta. Crie um ritual, escolha um compromisso consigo mesmo, cumpra-o todos os dias, mesmo que seja pequeno, mesmo que pareça insignificante. Porque não é sobre tamanho, é sobre consistência. E a consistência é o segredo de todas as transformações duradouras. Epicteto dizia, não peça para que as coisas aconteçam como você deseja, deseje que aconteçam como elas são, e assim encontrará paz. A paz que você deseja não virá com sorte, virá com intenção, e a intenção, quando vira prática, vira poder. E o poder, quando é interno, ninguém pode tirar de você. Capítulo 6. Vá além dos pensamentos. Descubra quem é o observador. Sua mente fala o tempo todo. E na maioria das vezes, ela fala sem parar. Grita medos, sussurra culpas. Repassa diálogos, cria cenários, te compara, te pressiona, te acusa. Você já percebeu isso? Já notou que por trás desse barulho existe alguém escutando? Esse alguém é você, a verdadeira consciência, o verdadeiro eu, o observador silencioso que permanece enquanto os pensamentos vão e vêm como ondas no mar. Você não é a onda, é o oceano, não é a nuvem, é o céu. E quando entende isso, começa a recuperar o controle. O estoicismo sabia disso muito antes da neurociência confirmar. Marco Aurélio escrevia em suas meditações para lembrar a si mesmo. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Perceba, você não pode impedir a mente de pensar, mas pode impedir-se de acreditar em tudo que ela diz. Nem todo pensamento é verdade. Nem toda narrativa mental é válida. Muitos são distorções, reflexos
de dores antigas, projeções de inseguranças. E você pode aprender a assisti-los com distância, com neutralidade, com sabedoria. Quando você se torna o observador, não se perde mais. Você se ancora, se estabiliza. Aprende a ver a raiva surgir sem explodir, a ansiedade aparecer sem colapsar, a tristeza bater sem afundar. E é aí que começa a paz real, a paz do discernimento, a paz da presença, a paz da clareza. O mundo pode estar em guerra, sua mente pode estar em turbulência, mas você, o observador, permanece firme, silencioso, presente. E nesse espaço de presença nasce a liberdade. Capítulo 7. Pare de mendigar valor. Reconheça você primeiro. Você não precisa implorar amor, nem correr atrás de reconhecimento. E ainda assim, por dentro, muitos vivem como pedintes emocionais. Acordam verificando curtidas. Falam esperando aprovação. Agem esperando ser vistos. E quando não são, se encolhem, duvidam de si, se questionam, se rebaixam. Isso não é vida. Isso é prisão. E o mais cruel é que essa prisão é invisível, disfarçada de sociabilidade, de educação, de humildade. Mas no fundo, é carência. É dependência de um aplauso externo que, mesmo quando vem, nunca é suficiente. O estoicismo é um caminho para romper esse ciclo. É a escolha de se reconhecer por dentro antes de esperar ser reconhecido por fora. É a decisão de ser inteiro, mesmo quando não há plateia. A lógica do mundo é simples. Se você não se vê com valor, ninguém mais verá. Porque o mundo apenas espelha o que você vibra. E se você vibra necessidade, recebe migalhas. Mas, se vibra inteireza, você atrai respeito. A busca por validação é uma armadilha, uma fonte inesgotável de sofrimento. Você precisa parar de viver como se estivesse em eterna entrevista. Precisa abandonar o papel de quem precisa ser escolhido. Você já basta, já tem tudo. Mas para perceber isso, precisa silenciar o ruído da comparação, o ruído da cobrança, o ruído da carência, porque a verdadeira paz começa quando você para de depender de olhares externos para continuar caminhando. Imagine que você fez algo incrível, um gesto nobre, um trabalho impecável, uma superação interna, mas ninguém viu, ninguém comentou, ninguém te agradeceu. O que você sente? Frustração, injustiça? Ou sente satisfação por saber que fez o certo mesmo sem testemunhas? A resposta define o seu grau de liberdade, porque só é livre quem faz o certo sem esperar palmas. Só é invulnerável quem já se reconheceu. O estoico não buscava ser aplaudido, buscava ser coerente. E a coerência é invisível aos olhos, mas inegociável para a alma. A partir de hoje, firme um pacto interno. Não mendigarei valor. Escreva isso, repita, viva. Porque quando você se valida, quando se reconhece, quando se honra, toda a dinâmica muda. As pessoas certas se aproximam, as erradas se afastam, e você para de se ferir tentando ser visto, e começa a se nutrir apenas por ser verdadeiro. Você não precisa de curtidas, precisa de consciência, não precisa de almas, precisa de presença, não precisa de aprovação, precisa de direção. O resto é ruído. E o ruído só atrapalha quem não aprendeu a viver em silêncio. Capítulo 8. Suporte o desconforto. É nele que a verdadeira força nasce. Você quer força? Então aprenda a suportar o desconforto. Porque é ali, no exato ponto em que a maioria desiste, foge, se entrega, que a verdadeira transformação acontece. O mundo te ensina a fugir da dor, a buscar alívio, a evitar o incômodo, mas o estoicismo ensina o contrário, ensina a permanecer, a suportar,
a respirar dentro do caos, porque é no desconforto que você se revela. É na tensão que sua alma mostra do que é feita. É na fricção que sua luz se acende. E essa força não nasce de frases bonitas, nem de livros de autoajuda. Ela nasce do chão frio da realidade, das noites em que você queria desistir, mas ficou. Dos dias em que tudo doía, e mesmo assim você agiu. O conforto enfraquece, a rotina fácil emburrece, a fuga constante embriaga. Você precisa aprender a se manter inteiro, enquanto tudo ao redor pede desistência. Epicteto foi escravo. Marco Aurélio governou em tempos de peste. Sêneca foi exilado. Nenhum deles teve vida fácil. Mas todos eles escolheram o caminho da dignidade. O caminho de quem não reclama, constrói. De quem não culpa, transforma. De quem não foge, permanece. E você também pode. Não será fácil, mas será libertador. Lembre-se disso. A dor não é o inimigo. A dor é a professora. É ela quem te mostra onde você precisa crescer. É ela quem te revela onde ainda falta maturidade. É ela quem te prepara para voos maiores. Então, da próxima vez que o desconforto bater, não fuja. Fique, sinta, observe, respire, caminhe com ele. Porque quem aprende a caminhar com a dor se torna inquebrável. E quem se torna inquebrável se torna livre. Capítulo 9. Desapegue do controle. A paz nasce da entrega consciente. Você quer paz? Então precisa entender uma coisa. Nem tudo depende de você. E está tudo bem. Tentar controlar o que é incontrolável é a raiz de toda ansiedade. Você tenta controlar o que o outro pensa, o que o futuro reserva, o que as pessoas dizem, o tempo, a vida. E quanto mais tenta, mais sofre. Porque o controle é uma ilusão. E a tentativa de mantê-lo te consome por dentro. A verdadeira paz nasce quando você solta. Quando reconhece com humildade, isso não está nas minhas mãos, então eu entrego. O estoicismo faz uma distinção clara. O que está sob seu controle, haja com excelência. O que não está, aceite com serenidade. Você não controla o tempo, mas controla sua atitude. Não controla os outros, mas controla suas respostas. Não controla o passado, mas pode aprender com ele. Não controla o amanhã, mas pode dar o melhor de si no hoje. Essa distinção muda tudo. Porque você para de lutar contra a maré e começa a navegar com ela. Começa a usar o fluxo da vida como impulso. Começa a viver com menos tensão e mais presença. Aceitar não é se conformar. É entender que a resistência constante ao que não depende de você é um desgaste inútil. Epicteto dizia: não são as coisas em si que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre elas. Você está julgando o mundo, está tentando moldá-lo ao seu desejo, e enquanto isso, está se esquecendo de moldar a si mesmo. Você é o único território que pode dominar por completo. Comece por aí, e todo o resto se alinhará. Capítulo 10. Silencie o barulho externo e ouça o que você precisa. Há muito barulho lá fora. Gritos, opiniões, notificações, comparações. E no meio disso tudo, você se perdeu. Está tentando ouvir a si mesmo. Mas a estática do mundo não para. Está tentando sentir, mas tudo parece abafado. Está tentando viver, mas vive distraído. O estoicismo convida você a um outro caminho. Um caminho de silêncio, de reconexão, de presença. Porque só no silêncio interior é que você encontra as respostas que realmente importam. Você já parou para ficar consigo mesmo? Já parou para escutar sua própria respiração, seu corpo, sua intuição? Ou vive anestesiado, consumido, desconectado? A sabedoria não está no próximo vídeo, nem no próximo livro. Está dentro de você. Mas para acessá-la, precisa silenciar o externo.
Precisa aprender a ficar com você mesmo, a se bastar, a se ouvir, porque só quem se escuta é capaz de decidir com verdade. A partir de hoje, crie pausas, momentos de reconexão, sem celular, sem ruído, sem pressa. Apenas você e o agora. Sinta sua presença, sinta o que está vivo aí dentro. E a partir disso, viva com mais clareza, mais verdade, mais silêncio, porque no silêncio você se encontra. Capítulo 11. Elimine o excesso e reconstrua sua paz pelo essencial. Você está carregando demais. Pensamentos inúteis, objetos inúteis, relações inúteis, tarefas inúteis. E tudo isso pesa, tudo isso suga, tudo isso sufoca. O estoicismo ensina: o essencial é o que liberta, o excesso é o que aprisiona. Quanto mais você carrega, menos espaço tem para o que realmente importa. Quanto mais se entulha de coisas, menos consegue respirar. É preciso limpar, é preciso cortar, é preciso eliminar. Sêneca dizia: pobre não é quem tem pouco, mas quem deseja muito. Você deseja demais, quer provar demais, mostrar demais, controlar demais, e tudo isso te afasta da essência. A paz não está no acúmulo, está na leveza, está na simplicidade, está na escolha consciente de manter apenas o que constrói, o que edifica, o que conecta. A partir de hoje, corte um hábito, um pensamento, um vínculo, uma obrigação. Elimine, solte, libere. E com isso, você abrirá espaço para respirar, para crescer, para viver com mais clareza. Porque o essencial não grita, ele sussurra. E só quem silencia o excesso consegue escutar. Capítulo 12. Haja mesmo com medo. Você não pode esperar estar pronto. O medo não vai embora. Ele só muda de roupa, só se disfarça, só se adapta. E você, se esperar estar completamente pronto para agir, vai passar a vida adiando. A vida exige ação, movimento, coragem. E coragem não é ausência de medo, é decisão, é fazer apesar do frio na barriga, é falar mesmo com a voz tremendo, é dar o primeiro passo sem enxergar o último. Marco Aurélio escrevia: o obstáculo é o caminho. O medo, portanto, é o portal, é o chamado, é a prova. Você quer vencer o medo? Haja. Não espere segurança. Crie direção. Não espere certezas, crie movimento, porque é na ação que você se fortalece, é no risco que você se descobre, é na queda que você se forja. O estoico não foge do medo, ele o atravessa, ele o transforma, ele o usa como matéria-prima para o crescimento. Você pode fazer o mesmo, mas precisa parar de esperar. A hora certa é agora. O cenário ideal não existe. O que existe é você e a sua escolha. Capítulo 13. Perdoe o passado para liberar sua energia. Vital ponto, o passado ainda está aí, vibrando em você, nas suas palavras, nas suas reações, nos seus silêncios. E enquanto isso não for curado, continuará governando sua vida. O perdão não é esquecer, é liberar, é soltar, é dizer: isso aconteceu, mas não me define mais. Sêneca dizia: parte da cura é o desejo de ser curado. Você precisa querer, precisa decidir que não vai mais carregar esse fardo. Porque o que você carrega, carrega você, perdoe. Não porque o outro mereça, mas porque você merece paz, merece leveza, merece presença. O estoico perdoa porque não quer viver refém, porque sabe que ressentimento é prisão disfarçada. E você que está aqui ouvindo isso, já está pronto para soltar. Respire fundo, lembre, liberte. Você não é o que te fizeram. Você é o que faz com o que fizeram. Capítulo 14. Você não é o que sente. Aprenda a diferenciar emoção de identidade. Você sente raiva, mas não é raivoso. Sente tristeza, mas não é deprimido.
Sente medo, mas não é fraco. Você não é o que sente. Você é quem observa o que sente. Isso muda tudo. As emoções são passageiras. A consciência é permanente. O estoicismo ensina a separar, a observar, a acolher sem se identificar, a sentir sem se afundar. A emoção é um visitante. Você é a casa. E a casa permanece mesmo depois que o visitante vai embora. Pratique isso. Nomeie a emoção, sinta, acolha e deixe ir, sem drama, sem apego, sem julgamento. Você é maior do que tudo que sente, é maior porque sente, e mesmo assim permanece firme, e isso é ser invulnerável. Capítulo 15. Escolha. A presença, a vida só acontece agora. Você está sempre esperando o momento ideal. A resposta certa, o cenário perfeito, mas enquanto espera, a vida passa, e passa rápido. O estoicismo te convida ao agora, à presença, ao instante. Marco Aurélio dizia, não viva como se fosse imortal. A única coisa que você tem é este segundo, esta respiração, este momento. Tudo o mais é imaginação. Escolha estar aqui. Agora, completamente, não com metade da atenção, não com pressa, mas com presença total. A vida é feita de instantes. E cada instante vivido com presença é um portal para o sagrado, para o real, para o profundo. Você não precisa de mais tempo, precisa de mais presença, porque é aqui e só aqui que a vida acontece. Sempre foi, sempre será. Agora.